Você acreditaria se eu dissesse que apenas 100 bois foram capazes de transformar um deserto árido em uma pradaria verdejante? Pois foi exatamente isso que aconteceu em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, e o mais impressionante, sem tratores, sem fertilizantes químicos. O resultado: os campos voltaram a florescer com uma vitalidade inacreditável. Até mesmo os satélites da NASA registraram um aumento de 40% na atividade verde da região, e a camada fértil do solo ficou mais espessa em vez de desaparecer. Mas como é possível que um rebanho de animais selvagens consiga fazer o que milhões de dólares em tecnologia não conseguiram? E como exatamente eles fizeram isso? Vamos descobrir juntos agora mesmo. O estado de Dakota do Sul já se orgulhou de suas imensas pradarias, mas esse orgulho está se transformando em deserto. Segundo o relatório mais recente da Embrapa, mais de 5 milhões de hectares de pastagens, uma área equivalente ao estado de Sergipe, estão sofrendo degradação moderada a severa. As temperaturas de verão aumentaram cerca de 2 graus Celsius, enquanto as chuvas, no início da estação, diminuíram em 6%. O solo superficial ficou ressecado, compactado e rachado. Quando as chuvas fortes chegam, a água simplesmente escorre, levando consigo a camada fértil do solo. A vida selvagem nativa também está em queda livre, desde as aves das pradarias até os insetos polinizadores. Muitas espécies desapareceram de seus antigos habitats. A América do Norte já perdeu mais da metade das aves de pradaria desde 1970. Só em Dakota do Sul, o tétras grande das pradarias foi empurrado para pequenas áreas isoladas devido à perda da vegetação natural. Com isso, a cadeia alimentar se rompe, tornando o ecossistema vulnerável à seca e aos incêndios florestais, o que transformou tantas áreas do sul do Brasil em terras áridas e improdutivas. No século XIX, quando os trens cortavam os pampas gaúchos, começou uma verdadeira máquina de destruição, chamada caça ao gado selvagem. Do alto dos vagões, caçadores abatiam manadas inteiras de bois selvagens, transformando-os em couro, carne e ossos enviados para o Sudeste. De uma população estimada entre 25 e 60 milhões de animais no início do século, por volta de 1888, restavam menos de 100 indivíduos selvagens na região, e no início do século XX, toda a América do Sul tinha apenas cerca de 300. E isso não foi apenas resultado de caça excessiva, mas também uma estratégia deliberada de ocupação promovida por colonos e governos locais. Quando essa máquina ecológica desapareceu, os imigrantes introduziram o gado doméstico. Sem predadores naturais que os forçassem a se mover, os rebanhos permaneceram nas mesmas áreas, pisoteando o solo e devorando a vegetação até a raiz, transformando a terra úmida em concreto seco. Não foi um acidente isolado, foi o sinal de um ecossistema esgotado. Gramíneas nativas como o capim-gordura e o capim-flecha desapareceram, levando consigo abelhas nativas, perdizes e muitas outras espécies que antes sustentavam a vida nos campos sulinos. Assim que foram soltos, os búfalos começaram imediatamente o seu papel. Cada passo deixava milhares de pequenas depressões de cerca de 8 a 10 centímetros de diâmetro. Depois de uma chuva de 10 milímetros, os ecologistas observaram que as pastagens com búfalos retinham 25% mais água do que aquelas com apenas gado doméstico. Essas marcas de casco funcionam como mini reservatórios de umidade e também como berços naturais para as sementes nativas que os búfalos carregam em seus pelos densos enquanto se deslocam pelos campos. Os búfalos raramente permanecem muito tempo no mesmo local. Em um único dia, o rebanho pode percorrer de 15 a 25 quilômetros, deixando para trás uma colcha de retalhos viva na paisagem, trechos de grama baixa, onde vivem cachorros do campo, faixas de capim alto que abrigam
ninhos de perdizes e clareiras nuas, à espera das chuvas de primavera que despertarão novos brotos. O ecólogo Phil Hatazak chama esse ritmo de deslocamento de máquina de costura natural em zigue-zague um processo que controla as espécies dominantes e abre espaço para dezenas de plantas raras florescerem novamente. Quando o pasto já foi suficientemente explorado, o rebanho segue adiante, deixando para trás os chamados brownies de búfalo, cerca de 18 quilos por animal por dia. Essas fezes não são apenas adubo de liberação lenta, mas também um microcosmo vivo, contendo bilhões de esporos de fungos micorrízicos, bactérias fixadoras de nitrogênio e minerais essenciais. Em poucas horas, besouros rola-bosta enterram esse material levando nutrientes às camadas úmidas do solo. Um estudo de 30 anos na Reserva Ecológica do Pantanal, no Brasil, mostrou que nas áreas com búfalos, a diversidade de plantas nativas é o dobro das regiões sem eles, o maior índice já registrado em campos naturais brasileiros. Essa diversidade cria habitats ideais para inúmeras espécies. Os cachorros do campo de cauda preta atuam como sentinelas da planície, além de servirem de alimento para predadores. Pássaros utilizam os pelos de búfalo para forrar ninhos e manter os ovos aquecidos no clima rigoroso das grandes planícies. Nas áreas propensas à seca, as poças d'água acumuladas nas pegadas dos búfalos tornam-se uma fonte vital de hidratação para diversos animais. E até mesmo após a morte, os búfalos continuam alimentando o ecossistema. Seus corpos em decomposição contêm sementes parcialmente digeridas que germinam e dão origem a flores silvestres e brotos de capim, atraindo abelhas borboletas e pássaros polinizadores, completando assim o ciclo perfeito da vida nos campos. Os búfalos não restauram o campo sozinhos. Quando eles pastoreiam a grama até o nível do solo todo, o ecossistema volta a se mover. As áreas de capim baixo tornam-se o paraíso dos cachorros do campo, animais que precisam de visão ampla para escapar de gaviões e raposas. Eles cavam túneis profundos e extensos, ajudando a reter a umidade do solo, espalhar sementes e criar abrigo para mais de 100 espécies selvagens, desde a raposa do pampa e o gavião caboclo, até o próprio búfalo. Depois vêm as doninhas de patas pretas, espécie que já havia desaparecido da natureza e cuja dieta é composta em 90% pelos cachorros do campo. Sem as chamadas cidades dos cachorros, todos os projetos de reintrodução dessas doninhas fracassavam. E então aparecem as corujas buraqueiras com seus olhos dourados como moedas de centavo. Elas fazem ninhos nas áreas, com intensa atividade dos cachorros do campo, até 6 vezes mais do que em regiões onde eles não existem mais, aproveitando o capim baixo para caçar. E o sistema de alarme natural dos latidos desses pequenos roedores. Mas o papel dos búfalos não termina aí. Eles também precisam se reproduzir naturalmente para que o rebanho não volte à beira da extinção. Em abril de 2021, apenas um ano após a reintrodução, nasceram 27 filhotes da primeira geração de búfalos naquela região desde a década de 1880. O evento foi celebrado com uma cerimônia tradicional Hunka Wakan, na qual cada filhote é acolhido como membro da família. E como dizem os Lakota família, não se vende nem mesmo quando o preço da carne sobe alguns centavos. Depois de todos os pisões dos brownies fertilizantes e das costuras, em zigue-zague dos búfalos, será que o investimento de 60 milhões e 8 anos de aposta realmente valeram a pena? A resposta está nas próprias pastagens. No quarto verão, os campos da reserva Rosebud pareciam irreconhecíveis em comparação com as imagens cinzentas de satélite de 2019. A 400 pés,
cerca de 120 metros de altura, o drone da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul sobrevoou a área e o sensor NDVI revelou uma nova paleta de cores. O índice de verde ativo aumentou 42%. O que antes era um tapete amarelado dominado por capim exótico, transformou-se em um mosaico vibrante, manchas verdes escuras de capim flecha, faixas claras de capim gordura e pontinhos roxos das leguminosas nativas, como se um pintor tivesse acabado de passar o pincel. A doutora Hannah McVeigh, que pilotava o drone, apenas sorriu. Essa é a selfie mais recente dos búfalos com o ecossistema. A vida parecia ter voltado a pulsar. Em 60 parcelas experimentais de 100 metros quadrados, os pesquisadores contaram um aumento de 113% nas espécies vegetais nativas em comparação a 2015. As gramíneas locais expandiram sua cobertura de 7 para 15 hectares. Com o capim alto de volta, as corujas buraqueiras também retornaram às câmeras. Registraram 28 pares de ninhos, 4 vezes mais que em 2020. Seus cantos ecoavam sobre o campo, anunciando a regeneração. Até o solo mudou de cor e textura. Ao pegar um punhado da camada superior, ela se desfaz em grânulos escuros e macios como pó de cacau, em contraste com os torrões duros do passado. Análises de laboratório da Embrapa Solos mostraram que o teor de matéria orgânica subiu de 2,1% para 2,5% em 3 anos, o equivalente a fixar cerca de 100 toneladas de carbono por hectare. Nas áreas onde os búfalos pisaram, a taxa de infiltração de água chegou a 6 centímetros por hora, 2 centímetros a mais que nas áreas sem eles. Agora a chuva não escorre rapidamente, mas penetra no solo, reduzindo em quase 30% a erosão nas encostas. Cada pisada de búfalo funciona como uma broca viva empurrando água para as camadas profundas, e o mais incrível é que essa máquina de 1 tonelada faz o trabalho melhor do que um sistema de irrigação pivotado de 2 milhões EUs, justamente em um momento em que o lençol freático está em queda. A economia da comunidade indígena também floresceu junto com as pastagens. Os passeios caminhada do búfalo ao pôr do sol, com ingresso a 375 RUC por pessoa, incluindo óculos de proteção e fones de ouvido com narração, renderam quase 5 milhões em 2023. Os visitantes caminham entre os rebanhos de búfalos ao entardecer, ouvindo o som das patas pisando a grama seca e sentindo o cheiro intenso da planície ao fim do dia. Os moradores locais, que antes trabalhavam apenas em empregos temporários, agora atuam como guias e pilotos de drone, transformando-se de simples vaqueiros em contadores de histórias para turistas do mundo todo. A carne de búfalo com o selo criado no campo certificado Lakota já aparece no cardápio de 3 restaurantes em Porto Alegre, vendida a 90 iones, o quilo cerca de 20% mais cara do que a carne bovina grass-fed. Mas depois de todos os números verdes nos gráficos, ainda resta a pergunta milionária: por que essa máquina viva de quase 1 tonelada funciona tão bem? E será que existe uma solução mais rápida, barata ou eficiente do que os búfalos? Primeiro, porque eles encaixam perfeitamente no sistema. O búfalo é um remédio ecológico completo, uma espécie-chave que poda a grama, fertiliza o solo, espalha sementes e cria microdepressões que retêm água, tudo em um único pacote natural de serviços ambientais. Segundo, porque há uma integração entre ciência e cultura. O rebanho aqui não é apenas geneticamente puro. Para o povo Sicangu Lakota, o Tatanka é família viva, símbolo espiritual, não um indicador de desempenho em relatórios de gestão. Terceiro, o sucesso vem da governança flexível e do modelo financeiro híbrido. O projeto combina recursos públicos, fundos ambientais, receita do turismo
e venda de carne certificada garantindo autossustentabilidade sem parar com a máquina quando o financiamento externo acaba. E por fim, o fator decisivo, escala e continuidade da terra. Os 28 mil hectares de área contínua permitem que os búfalos teçam o mosaico das pradarias como deve ser. Não dá para esperar que 200 búfalos em 800 hectares restaurem um ecossistema inteiro se ao redor há campos pulverizados com agrotóxicos ou solo saturado de fertilizantes químicos. O resultado seria um tecido remendado e frágil fadado a se romper. Existem opções melhores, mais baratas ou mais rápidas. Depende do seu objetivo. Se a meta é recuperar um pequeno terreno antes da estação das chuvas técnicas, como aração profunda, hidrossemeadura ou cobertura com palha, dão resultados imediatos. Em uma fazenda de 800 hectares, o pastoreio rotativo com gado doméstico nos moldes Savory ou MIG ainda melhora muito o solo. Cabras são ótimas para controlar arbustos invasores, e tecnologias como biochar ou chá de compostagem têm seu espaço na regeneração. Mas todas essas são soluções isoladas que precisam ser montadas manualmente em um sistema. Os búfalos, por outro lado, são o sistema em movimento autônomo, adaptável e autorregenerativo. Eles podem melhorar o ecossistema e até engordar o bolso, mas é preciso encarar a realidade. Os búfalos também trazem riscos biológicos, econômicos e até políticos. O mais visível deles está bem entre os chifres, a brucelose. Um único surto pode levar ao bloqueio total do transporte de gado em toda uma região, causando prejuízos de milhões de reais. Para evitar isso, cada búfalo da reserva Walacota recebe vacinação periódica. Só em 2023, os custos com medicação veterinários e mão de obra ultrapassaram 350 mil reais. Se a doença é uma bomba biológica, as cercas são verdadeiros campos minados diplomáticos. No verão de 2022, 18 machos romperam o cercado e invadiram uma fazenda vizinha, deixando o campo cheio de marcas de casco. O fazendeiro entrou com uma ação judicial exigindo indenização. Após 2 meses de negociações, a tribo teve de pagar o equivalente a 26 mil reais pela replantação do capim e assinar um novo acordo de responsabilidade. O incidente levou à instalação de 43 quilômetros de cercas inteligentes altas reforçadas e com sensores de vibração a um custo de 35 mil reais por quilômetro. Mesmo quando os búfalos se comportam bem, o clima pode golpear com força. Durante a onda de frio polar de 2021, o solo congelou até 35 centímetros de profundidade, transformando o pasto em um chão de concreto gelado e esgotando o estoque de forragem em poucas semanas. A tribo precisou gastar 310 mil reais para comprar 210 toneladas de feno de emergência do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, mantém estoque mínimo de 5 toneladas de feno por búfalo. Antes do inverno, um fundo de reserva caro, mas essencial em tempos de seca prolongada. O que começou como um projeto de restauração ecológica no interior do país, agora transformou a reserva Walacota em um referencial nacional, acompanhado de perto por pesquisadores ONGs ambientais e governos estaduais. Mas surge a grande questão: será que esse modelo pode ser replicado em outros lugares? E se sim, quais seriam as condições necessárias? Para reintroduzir búfalos, o requisito principal não é apenas ter terra. Ela precisa ser contínua com corredores ecológicos, conectando habitats vizinhos. Precisa haver apoio da comunidade local, um arcabouço legal sólido para proteger os animais e, acima de tudo, financiamento estável capaz de suportar oscilações do mercado. O mundo já oferece exemplos inspiradores. No Brasil, o Pantanal abriga um dos maiores rebanhos selvagens de búfalos e onças do país.
mas ainda enfrenta conflitos com fazendeiros por causa de doenças e disputas territoriais, uma verdadeira lição sobre limites e convivência. Já na Amazônia Legal, a Reserva Ecológica do Xingu segue um modelo misto de ONG e gestão comunitária semelhante ao da Walacota, mas sem o mesmo apoio cultural indígena direto. Por isso precisa compensar com acordos legais detalhados e fortes campanhas de conscientização ambiental para garantir a continuidade do projeto. No Canadá, o Parque Nacional de Banff reintroduziu os bisões em 2017 e percebeu que a conectividade dos corredores biológicos é vital. Um rebanho saudável não sobrevive eternamente cercado. Na Europa, o bisonte europeu Wisent segue a mesma filosofia, o rewilding, devolver aos animais-chave o papel que lhes pertence. Polônia, Romênia e Holanda já provaram que esse motor ecológico funciona igualmente bem em florestas temperadas e campos abertos. Voltando à reserva, Walacota, você já se perguntou o que acontece quando a missão de resgate chega ao fim? Quando os búfalos deixam de ser os que retornam e passam a ser cidadãos permanentes das planícies? A resposta é simples: ainda não é hora de parar. Atualmente, o rebanho de Walacota se mantém em torno de 1.200 animais, com a meta de alcançar 1.500 búfalos, um número que não é apenas biológico, mas também um ponto de inflexão para o futuro, manter o tamanho atual, estabilizar ou expandir. Alguns conservacionistas alertam que, sem ampliar os corredores ecológicos para conectar-se ao Parque Nacional do Pantanal ou à Reserva do Xingu, o isolamento genético pode reaparecer em 15 a 20 anos. Ninguém quer repetir o impasse vivido no Pantanal, onde o aumento do número de búfalos e bois selvagens levou a conflitos de fronteira e, em alguns casos, ao risco de transmissão de doenças entre fazendas vizinhas. Então, depois de acompanhar o rebanho pelos ventos e pelas estações de ver a terra voltar a respirar e a grama renascer, fica uma pergunta: será que acabamos de testemunhar um milagre ecológico? Ou apenas uma equação resolvida com as variáveis certas? As soluções baseadas na natureza são sempre lentas, mas seguras. Elas não trazem resultados para amanhã, como um fertilizante químico, mas a longo prazo são mais baratas, mais duradouras e deixam menos dívidas ambientais. A primeira pergunta de qualquer projeto de restauração não deveria ser que máquina comprar, e sim quem é a peça-chave do nosso ecossistema. Pode ser um búfalo, um castor, ou até mesmo um pequeno inseto que passamos a vida ignorando, mas que silenciosamente mantém o mundo em equilíbrio. Se eu pudesse deixar um conselho para você, seria este: descubra qual é a peça-chave do ecossistema onde você vive. Nem todo lugar precisa de búfalos. Às vezes, o que falta é uma família de capivaras que mantém as lagoas vivas, ou um rebanho de cabras que limpa o mato seco e reduz o risco de queimadas, ou ainda uma espécie de abelha nativa que está sumindo em silêncio. Encontre o parafuso certo e coloque-o de volta no lugar, e todo o mecanismo da natureza volta a funcionar. Lembre-se, as soluções baseadas na natureza podem ser mais lentas que as máquinas, mas quando entram em ritmo, são mais baratas, mais resistentes e muito mais duradouras que qualquer pacote de ajuda emergencial. Você pode começar pequeno. Apoie, ou pelo menos conheça um projeto de restauração ecológica perto de você, desde um grupo que limpa um riacho poluído até um programa que planta capim nativo para atrair borboletas. Conte a história dos búfalos de Walacota aos seus amigos, porque as boas histórias também precisam ser semeadas, como as sementes que os búfalos carregam no dorso ao caminhar pelas planícies. Tente reduzir o consumo de carne bovina industrial.
e prefira produtos de fazendas com pastoreio rotativo ou de carne ecológica criada de forma sustentável. E se você gosta de números, baixe um aplicativo de ciência cidadã, como o iNaturalist ou o eBird, e registre as borboletas, pássaros ou plantas que você observar hoje. Porque cada registro individual é um pixel essencial no grande mosaico da conservação do nosso planeta. Há 10 anos, eles simplesmente soltaram algumas centenas de bisões americanos em uma terra árida que parecia morta. Mas algo milagroso aconteceu. As pradarias voltaram a viver, o ecossistema se regenerou e os bisões, símbolo da vida selvagem das Américas, se tornaram verdadeiros engenheiros da natureza. Você acredita que um único animal pode transformar todo um ecossistema? Deixe seu comentário aí embaixo. Se você acha que essa é uma história que merece ser compartilhada, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.